Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um livro chamado A Outra Volta do Parafuso. Escrito por Henry James, A Outra Volta do Parafuso é aí um clássico do terror, um clássico do suspense, um clássico da literatura gótica. É um livro queridinho de muitos, é um livro que eu não conhecia, só sabia de nome, não fazia a menor ideia do que se tratava. E confesso que não imaginava que a história de A Outra Volta do Parafuso fosse essa que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Como toda boa história clássica, gótica, de terror, é que a gente vai ter uma casa, uma mansão afastada, sem com muito contato ali com pessoas. Mas antes de chegar nessa mansão afastada de pessoas e de outras coisas sociais, a gente vai descobrir que, na verdade, essa história foi contada para uma pessoa por meio ali de um manuscrito que foi enviado, onde a pessoa, no caso a protagonista de A Outra Volta do Parafuso, escreveu porque queria ali transmitir o que aconteceu com ela para um terceiro, quarto personagem. Porém, todavia, entretanto, este terceiro, quarto personagem serve somente ali como uma introdução para você saber que tem todo um mistério por trás dessa história, que ele tá ali cercado de outras pessoas que querem ouvir essa história e que ele tinha guardado essa história, esse manuscrito, durante muito tempo lá na sua gaveta trancada e agora, finalmente, ele vai contar para as pessoas a história dessa protagonista, esta espécie ali de governanta, espécie ali de professora de um lar que foi contratada para cuidar então de uma menininha e de um menino de ali entre 8 e 10 anos que se tornaram órfãos e foram adotados ali por um tio postiço que não tinha muito interesse na criação das crianças, que não tinha muito interesse no convívio com as crianças. E como tinha muito dinheiro, simplesmente mandou o menino para um internato e a menina ficava aí nessa casa afastada. O que sabemos é que esse tio postiço não quer contato com as crianças, não quer saber das crianças e deixa bem claro ali para a protagonista que a partir do momento em que ela aceitar o serviço e for então para casa afastada de tudo, de todos, não adianta ela escrever, não adianta ela espernear, não adianta ela dizer que coisas estão acontecendo porque ele simplesmente não quer saber. Ela que se vire, os empregados que se virem com as crianças que se virem sozinhas, porque ele não tá nem aí pra história toda. Sabendo disso e já um tanto quanto abalada, mas ao mesmo tempo achando que ela vai conseguir fazer muita coisa boa pra vida das crianças e até quem sabe mudar a opinião do tio postiço, a protagonista vai lá pra casa. Pouco a pouco coisas estranhas começam a acontecer. Como boa história de terror, pouco a pouco a gente vai começar a se questionar se aquela casa é mal assombrada, se coisas ruins aconteceram, o que realmente está acontecendo. Será que os empregados estão pegando uma peça na coitada da mulher que chegou ali de paraquedas e agora está tendo que lidar com toda a situação? Eu não sei, e no final das contas eu não sei se você também vai saber. Mas o fato é que a partir do momento em que a moça, governanta, professora, organizadora ali do lar chega, ela vai começar a se encontrar com vultos, com espécies de fantasmas, ela vai começar a se questionar sobre qual realmente é a índole das crianças e a partir do momento em que o menino volta lá do internato para passar as férias com eles, a coisa vai degringolar ainda mais porque ele volta com uma cartinha dizendo que ele foi expulso, porque a gente nunca vai saber porque em nenhum momento a carta é lida e em nenhum momento a coitada da protagonista consegue uma resposta decente da coitada da criança. E pra falar a verdade, eu não sei nem se ela realmente leu a tal da carta, porque ela não narra isso em momento algum. E talvez ela não narra isso em momento algum porque ela tem algum motivo especial para não querer contar o que estava na carta. Até porque o final dessa história é meio trágico e você fica se questionando:
se de repente não tinha alguma loucura acontecendo ali e a coitada da protagonista não era a problemática da situação desde o início. A Outra Volta do Parafuso é um livro razoavelmente simples. A gente tem aquela premissa clássica das boas histórias de terror, onde alguém com boas intenções decide ali se apresentar, se inserir em um contexto que talvez não fosse o ideal, que talvez não fosse ali propício para ela. E mesmo assim ela insiste, mesmo assim ela acredita que vai conseguir mudar as coisas. Porém, todavia, entretanto, A Outra Volta do Parafuso se destaca por trazer uma porção considerável de dúvidas que o leitor não vai encontrar respostas. O que a gente faz aqui é criar um monte de teorias, mas se essas teorias estão certas ou erradas, a gente nunca vai saber. Desde a aparição ali dos vultos, dos possíveis fantasmas, até os questionamentos sobre: será que de repente aquelas crianças não são um tanto quanto maldosas? Não fazem ali coisas questionáveis? Até as próprias ali indagações sobre: quem sabe, talvez, a protagonista é que seja louca, que tenha ali alguns problemas mentais e que precise trabalhar com ela mesma e melhorar ali algum problema que ela tinha internalizado, e cuidar de crianças talvez não fosse o trabalho ideal para ela. Além de todas essas questões que são clássicas aí e utilizadas e reutilizadas de novo e de novo nas histórias de terror, a gente tem aqui, para quem se interessa na questão das histórias góticas, todos os elementos que você puder imaginar que classificam ali classicamente uma história gótica. Então a gente tem a casa afastada, a gente tem os personagens que não conversam com quase ninguém, que mal e mal vão ali na cidade, ou em uma feira, ou passear na rua. Eles estão sempre presos ali naquele mesmo lugar, e isso talvez até ajude a que todo mundo fique meio louco, a que todo mundo fique meio esquisito no final das contas. A gente tem a possível presença de fantasmas, temos um monte de cenas e situações e acontecimentos que ocorrem de noite. Das poucas histórias de terror, de suspense gótico que eu já li nesta minha vida, tirando todos os livros de terror que não tem muito a ver com ali o movimento, com a característica, o estilo gótico, A Outra Volta do Parafuso é aí uma das melhores que eu já li, até porque ela gera muita dúvida sobre o que realmente aconteceu na história. E se a gente for comparar com um clássico ali da Emily Brontë, esse livrinho curtinho me deixou muito mais instigada a tentar descobrir o que estava acontecendo do que ali nosso querido senhor Heathcliff, que só faz um monte de besteira na vida dele e no final acaba morrendo sozinho e amargurado. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu A Outra Volta do Parafuso e se você sabia que aparentemente existe um filme de A Outra Volta do Parafuso. Não assisti, não faço a menor ideia de como funciona a questão da adaptação cinematográfica, mas se você já leu e já assistiu, faça a sua comparação aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre esse clássico da literatura gótica. E a gente se vê num próximo vídeo.